Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com a volta do feriado, os mercados retomaram as negociações à 1h da tarde com agenda fraca. Já o Congresso só irá retomar as atividades na próxima semana, com foco, é claro, na votação da reforma da Previdência marcada para a próxima segunda, 19 de fevereiro. E em meio às preocupações com a economia nos Estados Unidos, o dólar perdeu força frente à moeda japonesa nos últimos dias, chegando ao menor patamar em 15 meses frente à moeda japonesa. Mas frente ao real, o dólar comercial subiu bastante nos últimos dias, chegando a passar dos R$ 3,30. Hoje, nos Estados Unidos, foi divulgado o índice de preços ao consumidor, que ficou acima do esperado lá nos Estados Unidos. E por aqui, os economistas consultados pelo Banco Central diminuíram as estimativas para a inflação em 2018. Os dados foram divulgados hoje pelo Boletim Focus. E nesta quarta-feira de cinzas, o dólar comercial tem forte queda frente ao real, uma queda de 2,27%, num movimento também de correção técnica depois das fortes altas dos últimos dias, que, como eu falei, fizeram com que o dólar comercial passasse dos R$ 3,30. No fechamento desta quarta-feira, o dólar aparece por R$ 3,22 mais 80, com uma forte queda, portanto, de 2,27%. Dólar em queda e índice Bovespa em alta. E como sobe o principal índice da Bolsa de Valores nesta quarta-feira de cinzas, a valorização do Ibovespa hoje é de 3,45% até este momento. O mercado ainda se movimenta, fecha logo mais às 18 horas, mas já mostra uma forte alta para o índice Bovespa de quase 3,5%. A sessão é marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre Bovespa e também de contrato futuro do índice. Neste momento, o índice Bovespa aparece aos 83.675 pontos, com forte alta. Dólar, portanto, em queda nesta quarta-feira e índice Bovespa em alta. E quem vem por aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, que começa destacando a falta de chuvas no Rio Grande do Sul. Graziela. Olá, boa tarde a todos. A frente fria que já se afastou da região sul do país ao longo deste feriado avançou em direção também ao litoral da região sudeste e continuou trazendo umidade da Amazônia em direção às áreas mais centrais do país. Com isso, a chuva que acabou sendo ainda mal distribuída, principalmente no sul do estado gaúcho, não elevou o índice de umidade do solo, mas nas demais áreas a umidade ainda segue bem elevada. Ao longo desses próximos dias, a expectativa vai ser de chuva, principalmente entre Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, estado de São Paulo e também Triângulo Mineiro. Por lá, a chuva ainda pode atingir de 30 a 50 milímetros de volume acumulado. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul ainda segue com o tempo mais seco e isso agrava bastante o desenvolvimento da soja, que precisa de muita água ao longo deste fevereiro. Inclusive, para o próximo período, não há expectativa de chuvas muito abundantes por lá. O acumulado mal deve passar dos 5 milímetros e o predomínio mesmo vai ser de tempo mais seco e também ensolarado. Já nas demais áreas, a chuva ainda continua e a gente vê que entre o estado de Minas e Rio de Janeiro, esse acumulado pode até ultrapassar os 70 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 25 ao dia 1º de março, infelizmente, a chuva ainda não deve vir com volume bom o suficiente para reverter a situação do solo para a soja no estado gaúcho. O acumulado por lá mal deve passar dos 15 milímetros e a chuva segue bem mal distribuída. Já na região sudeste, principalmente entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o acumulado ainda segue mais elevado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Graziela Gonçalves. E por aqui o assunto agora é o mercado do café. Nesta quarta-feira, com o feriado de Ano Novo vietnamita, o dia foi de lentidão nas negociações do café robusta lá na Bolsa Futura de Londres, justamente em função do feriado do Vietnã, que é um importante produtor de café robusta no mundo. Ainda assim, com poucas negociações, os principais vencimentos terminaram o dia com leve alta na sessão desta quarta-feira, como a gente acompanha aqui na tela. Eu vou começar destacando os contratos que vencem em março
março deste ano, que nesta quarta-feira registram alta de 0,27% e aparecem por $1.811 a tonelada. Os contratos com entrega em maio têm um avanço de 0,22% por $1.782 a tonelada e os contratos com entrega em julho sobem 0,27% por $1.806 a tonelada. E os contratos com entrega em setembro aparecem por $1.805 a tonelada nos últimos negócios. E o café arábica na Bolsa Futura de Nova York foi fortemente pressionado hoje pela queda do petróleo, mas conseguiu segurar leves altas nos principais contratos. Os contratos com vencimento em março têm um leve avanço de 0,04% na sessão desta quarta-feira e aparecem nos últimos negócios por $1,22 por libra-peso. Os contratos com entrega em maio tem uma leve alta de 0,03% por $1,25 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em julho aparecem por $1,27 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro terminam a sessão por $1,29 por libra-peso para o café arábica na Bolsa Futura de Nova York. Café BMF Bovespa teve um dia de contratos mistos, teve um dia de contratos em alta, contratos próximos da estabilidade, contratos em queda, como a gente acompanha na tela. O contrato que tem queda e queda forte nesta quarta-feira é o de março, que cai mais de 1,5% na sessão desta quarta-feira de cinzas. Com isso, o valor da saca para o vencimento de março, que na última semana, no ajuste anterior, aparecia por $151,85, hoje cai para $149,25 no ajuste atual, caindo mais um pouquinho nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio sobem na sessão desta quarta em 0,16%, passando de $151,60 a saca, o valor do ajuste anterior, para $151,85 a saca no ajuste atual. Os contratos com entrega em julho têm um leve avanço de 0,07% e aparecem por $147,85 a saca no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, tem um avanço de 0,81% na sessão desta quarta. Com isso, o valor da saca, que no último fechamento aparecia por $154,35, hoje sobe para $155,60 a saca no ajuste atual, subindo ainda mais 5 centavos de dólar nos últimos negócios. Esse foi o contrato mais negociado hoje para o mercado do café aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 1.200 negociações, contrato que é referência para o mercado do café. E você vai ver depois do intervalo com os detalhes da legislação antipoluição para as máquinas agrícolas em uma entrevista especial gravada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Muita gente não sabe, mas entrou em vigor em 2017 uma legislação que exige motores menos poluentes para o maquinário agrícola. Daí passaram a surgir equipamentos mais eficientes e que agridem menos a natureza. Para entender um pouco mais sobre essa legislação e os seus efeitos, o jornalista Walter Pulga Jr. conversou com Daniel Zacher, que é diretor-geral da Triber Technology. Vamos acompanhar a entrevista. Daniel, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar de um assunto que para muita gente ainda é novo. São as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que exigem dos tratores, das máquinas agrícolas, que respeitem algumas normas de emissão de poluentes. Aliás, normas que já estão em vigor, não? Verdade. Pulga, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar novamente de um tema tecnológico envolvendo máquinas agrícolas. É verdade. A partir de 2011, foi promulgada a resolução CONAMA 433, que estabelece o controle de emissões para máquinas autopropelidas, que seriam as máquinas agrícolas e também as máquinas de construção. A vigência desse processo se iniciou em 2015, para os novos lançamentos de máquinas de construção, mas efetivamente para as máquinas agrícolas, esse processo se iniciou em 2017, com as máquinas acima de 100 HP, e a partir de 2019 é a fase, a etapa onde se inicia o controle de emissões das máquinas agrícolas de menor potência. Bom, controle de emissão, muita gente já conhece, você que tem sua caminhonete, seu carro,
evitar a poluição pelo escapamento, né, pela saída de gases da operação do motor, né? Isso não chegava aos tratores, chegou aos tratores a partir de agora. É verdade, né? Você bem lembrou, o Brasil possui um programa bastante consagrado chamado Proconv, foi criado em 86, né, que se iniciou inicialmente com veículos leves, depois se introduziu os caminhões, as picapes, foi criado também o Promote, que é o Programa de Controle de Emissões de Moto, e agora, né, depois de quase 30 anos de vigência do Proconv, chegou a vez das máquinas autopropelidas, né, as máquinas agrícolas e as máquinas de construção. Tratores, máquinas que são usadas na construção civil também. Isso, exatamente. Retroescavadeira, moto-niveladora, escavadeira hidráulica, as colhedoras, máquinas florestais, enfim. Ou seja, a poluição também vai ser restrita lá no campo. Exatamente, ou seja... Todos os motores, em suma, serão, vamos dizer, terão limites para emissão de poluentes, é isso? Exatamente. A resolução, ela não limita a tecnologia, né? Mas ela define limites máximos de alguns poluentes do motor que precisam ser controlados pelos fabricantes, né? Que seria o óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e também o material particulado. Bom, agora vamos falar sobre o que ocorre daqui para frente, porque essas mudanças trazem para esses tratores, para essas máquinas, também de construção civil, mas na agropecuária, trazem alguns avanços tecnológicos. Você ressaltava isso alguns minutos antes dessa entrevista. Exato. São avanços importantes que essa legislação obriga no final ao fabricante, ao industrial fazer no maquinário? Perfeitamente. Houve um salto tecnológico, né, em função até dessa questão regulatória, né, diversos fabricantes atualizaram tecnologicamente o seu portfólio de produtos, milhões foram investidos pelos fabricantes de máquinas agrícolas nessa atualização tecnológica para o atendimento de emoções. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas em outros países também. Isso, exatamente. Já existe um legado em outros países, né, de controle de emissões, né. Por exemplo, o Brasil está introduzindo o que aqui nós chamamos de fase MAR 1, máquinas agrícolas e rodoviárias 1, que ela é equivalente a duas normas internacionais, a americana EPA Tier 3 ou a europeia Stage 3A. Nos Estados Unidos e na Europa, isso que nós estamos implementando agora já foi introduzido em 2006 e 2008, ou seja, existe uma janela aí de 10 anos entre o que foi estabelecido lá. Nós estamos atrasados, Daniel? Nesse aspecto existe justamente essa defasagem de tempo, né, que nós entendemos que ela é natural até em função da questão de maturidade dos mercados, a questão tecnológica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o bolso, né, do produtor, porque o bolso do produtor sofre também com essa nova tecnologia. Sempre fica mais caro. Vamos lembrar que quando introduzimos aquele escapamento, catalisador nos carros, nós usamos no nosso dia a dia, doeu no bolso do consumidor. No caso dessa nova tecnologia, para reduzir a emissão de poluentes em tratores, máquinas agrícolas, isso encarece para o produtor rural? Então, como comentamos antes, Puga, existe um pacote tecnológico que foi introduzido nos produtos, ou seja, nas máquinas maiores em 2017 e será introduzido também nos tratores menores a partir de 2019, né? Existem estratégias para controle de emissões, uma delas seria a introdução dos motores eletrônicos. Então nós saímos de uma tecnologia de motores com motores diesel, com bomba injetora mecânica e passamos a motores eletrônicos, né? Outras tecnologias são, por exemplo, a recirculação de gases de escape e também a redução catalítica seletiva. Ou seja, aproveitamento do que sai pelo escapamento para fazer girar o motor e isso racionaliza o uso da energia. Isso, exatamente. A inserção, né, desse gás inerte, o gás de escape, novamente, né, na câmara de combustão, né, com efeitos benéficos em redução de alguns poluentes. Agora, isso custa mais caro para o produtor ou não custa, né? Exato. Então, existe toda uma inserção de novas tecnologias, né, por consequência também questões de arrefecimento do motor, o radiador, etc., também precisa ser redimensionado, né, e justamente com uma atualização tecnológica desse porte, os fabricantes também
aproveitam esse momento para introduzir outras tecnologias, como, por exemplo, novas transmissões, questões eletrônicas diversas, uma nova cabine ou outras características da máquina. Então, normalmente ocorre sim, né, um aumento de preço em função dessa agregação de novas tecnologias. Agora, esse aumento de preço, no final, termina compensando? Então, muitas dessas tecnologias, né, elas também representam um aumento de produtividade e também uma redução de custo. Né? Seja essa redução de custo por combustível, que é um insumo muito importante para as máquinas agrícolas. Né? E é caro. É caro, né? Encarece o trabalho no campo. Exatamente. Então, tecnologias que reduzam o consumo de combustível, aumentem a produtividade do equipamento, isso realmente é muito benéfico. E eu diria mais, Puga, hoje em dia existe uma grande corrida tecnológica com a adesão dessas novas ferramentas de conectividade, telemática, né, a chamada agricultura 4.0. Né? Então, a inserção de motores eletrônicos facilita muito isso. Às vezes não precisa nem de operador, já há máquinas que não precisam de operador, pelo GPS você controla. Quer dizer, é um pouco mais caro, de fato você deixou claro isso, Daniel, mas pode compensar no médio e longo prazo com a economia que ela traz. Com certeza, né? Ou seja, a questão da automação das máquinas também será facilitada, né? Então a gente percebia que essa automação era algo que evoluiu muito bem com as máquinas maiores, né? Então a gente tem a oportunidade agora que os tratores de menor porte também possam agregar essas tecnologias de conectividade telemática, né? Principalmente nessa integração do trator com o implemento, né? Ou seja, um controle, uma automação maior, né? Que é muito benéfico para o produtor, como também o próprio trator controlando funções do equipamento. Né? E se a gente extrapolar isso para múltiplos equipamentos, né, isso se torna uma vantagem muito interessante. Agora, quem tem um trator mais antigo, que ainda polui um bocado, ele vai perder esse trator, ele vai ter que fazer modificações. O que a legislação diz, Daniel? Isso. A legislação, ela aplica-se somente aos novos produtos. Produto que está agora no mercado, que vai sair agora. Então, ou seja, a etapa de 2019, 1º de janeiro de 2019, ela aplica-se a todos os produtos fabricados a partir dessa data ou importados a partir dessa data. Tudo aquilo que já foi importado, já foi produzido, já está com o produtor, isso não é objeto de atualização tecnológica. Ou seja, ainda por muito tempo teremos aí alguns tratores, máquinas agrícolas no sistema antigo. Isso. Mas daqui para frente mudou. Mudou. Tecnologia chegou mesmo ao campo, não, Daniel? Com certeza, cada vez mais, né? Eu vejo que o grande desafio é que essa tecnologia que já existe, inclusive muito antes da vigência da regulamentação, diversos fabricantes já haviam introduzido de forma voluntária, né? Ou seja, algumas melhorias, motores mais modernos, né? Com um nível de emissão de poluentes menor. Mesmo antes da lei, alguns fabricantes já tomaram atitude. Diversos fabricantes já tinham introduzido isso de forma voluntária, né? Inclusive, Puga, é importante mencionar que na Europa e nos Estados Unidos, hoje, eles já estão numa fase mais avançada, né, chamado Tier 4 ou Stage 4, né, e alguns produtos com essa tecnologia já estão vindo para o Brasil também. Né? E aí, todas essas tecnologias, elas exigem alguns cuidados do produtor. Por exemplo, a necessidade de utilizar um diesel com teor de enxofre menor. O S10? Isso, o S10, por exemplo. Né? Para a fase atual no Brasil, que é o Mar 1, né? A recomendação dos fabricantes é o S500. Né? S500. Mas o S10 funciona perfeitamente também. Né? E é necessário um treinamento, né? Olhar manual, coisa que a gente nunca faz no campo, né? Olhar manual direito, ler com detalhes. Exato. Agora é preciso olhar o manual, fazer treinamento, conhecer o equipamento. Com certeza, a questão de troca de óleos, troca de filtros, né? Seguir a frequência. Respeitar a manutenção adequada da máquina. Do manual. A questão dos combustíveis também é muito crítica, né? Combustíveis sem partículas, combustíveis sem água, né? Então tem um cuidado muito grande na fazenda, no armazenamento desse combustível, né? É outra preocupação com esses motores mais modernos, com um teor de tecnologia maior. Bom,
Está aí a mensagem está para você, que acompanha a programação do canal do Boi, do SLA, a mensagem do Daniel Zacher. Daniel conhece profundamente a indústria de equipamentos, a indústria de máquinas, é empresário do setor, é consultor de grandes empresas que produzem equipamentos e vai um alerta. Atenção, porque daqui para frente muda e muito o maquinário no agronegócio, também na construção civil. Aquilo que nós vimos antigamente ficou para trás. Daqui para frente é um mundo moderno, é um mundo novo. Aliás, é um mundo de tecnologia avançadíssima, não, Daniel? É verdade. É importante também mencionar, Puga, que o Brasil é pioneiro na América Latina, né? O primeiro país da América Latina a ter uma regulamentação de controle de emissões de máquinas, né? E esse processo que se iniciou em 2015, ele vem transcorrendo com uma tranquilidade muito grande, ou seja, tanto do ponto de vista do produtor, das empresas, como também do governo, né? Então eu diria que foi um programa que ele vem ocorrendo de uma forma sustentável e muito bem conduzida, fruto de um planejamento, né, bastante criterioso. Mas é importante mencionar isso que você falou. A questão tecnológica, ela exige alguns cuidados, né? Então, ou seja, aquele agricultor, né, que antigamente não dava muita atenção para certas coisas, precisa dar agora. Precisa dar agora, né? Ou seja, essa questão da eletrônica, ela exige também uma certa modificação na forma como se trata a manutenção dos equipamentos. Bom, agradeço a presença do Daniel Zacher aqui conosco. Fica o recado aí, atenção, nova tecnologia chegando, exige cuidados também diferenciados. Obrigado pela informação. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. O campo sempre evoluindo, né? E você vai ver depois do intervalo, a soja reverte perdas e termina em alta em Chicago, influenciada pelo clima na Argentina, e também a previsão do tempo para os produtores de algodão do centro-norte do país e as cotações atualizadas para o algodão no mercado físico e também no mercado futuro. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, trazendo mais uma vez a previsão do tempo, que destaca agora o centro-norte do país e a produção de algodão. Mais uma vez, Graziela Gonçalves. Os ventos em altitude ainda continuam espalhando a umidade da Amazônia sobre grande parte do centro-norte do país. Tanto que a gente vê aqui na imagem de satélite nuvens bem carregadas, agora inclusive no interior da região nordeste. O estado da Bahia já teve bastante chuva e é por isso que as áreas produtoras de algodão já têm um índice de umidade do solo bem mais elevado com relação aos dias anteriores. Também tivemos muita chuva em grande parte aí da região norte, por isso que o solo segue tão umedecido, e ao longo desses próximos dias a expectativa ainda vai ser de muita chuva. No estado da Bahia, esse volume até diminui, fica em torno dos 15 milímetros, mas a chuva mais abundante deve seguir principalmente nesta região, com acumulados que podem até ultrapassar os 70 milímetros. Agora, do dia 20 ao dia 24 de fevereiro, continua chovendo em grande parte do centro-norte. Inclusive, o acumulado pode até ultrapassar os 30 milímetros em grande parte do Mato Piba. E o mês vai terminar também com chuva em grande parte do centro-norte, porém o acumulado já não segue tão elevado. No estado baiano, esse acumulado fica em torno até dos 15 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais. Até mais, Graziela. E ainda falando em algodão, depois de registrar algumas perdas no início deste ano, o algodão vem se recuperando no indicador CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que faz o levantamento diário para o mercado do algodão no mercado doméstico, mercado físico brasileiro. Nos últimos dias, como a gente pode acompanhar aqui no gráfico, o algodão registrou altas seguidas. Desde pelo menos o dia 5 de fevereiro, o algodão está subindo no mercado físico brasileiro. No último levantamento do CEPEA, o preço do algodão pluma com prazo de pagamento para 8 dias aparece por R$ 2,79 de real por libra-peso. O levantamento do dia 9 de fevereiro, que foi o último levantamento do CEPEA, e que indica aí uma alta de 0,19% para o algodão no levantamento diário e de quase 1,5% no acumulado do mês de fevereiro. Já no mercado futuro, o algodão em Nova York registrou quedas nesta quarta-feira na sessão lá na Bolsa Futura de Nova York, impulsionada principalmente por uma perspectiva de aumento de área com algodão nos Estados Unidos. De olho no país
painel, eu vou começar destacando os contratos que vencem em março deste ano e que hoje registram uma queda acima de 1% lá na Bolsa de Nova York e, com isso, aparecem por 75 centavos de dólar por libra-peso. Os contratos com entrega em maio têm perdas acima de 0,5% e aparecem próximos de 77 centavos de dólar por libra-peso. Os contratos com entrega em julho têm queda de 0,53% por 78 centavos de dólar por libra-peso e os contratos com entrega em setembro caem 0,30% na sessão desta quarta-feira e aparecem aí acima dos 75 centavos de dólar por libra-peso. Dia de perdas, portanto, para o algodão no mercado futuro lá na Bolsa de Nova York, mas como a gente acompanhou aqui no Brasil, no mercado doméstico, o algodão vem subindo no mês de fevereiro no indicador CPEA com uma alta de quase 1,5% no acumulado do mês de fevereiro. E cada vez mais os produtores rurais estão investindo na correção do solo e cuidando mais também da parte nutricional das plantas. E isso resulta em plantas mais sadias e em melhor produtividade. Quem foi até uma lavoura no Rio Grande do Sul, uma lavoura de soja, para acompanhar de perto os resultados, foi a repórter Annelise Nicolodi. Vamos acompanhar a reportagem. Fevereiro de 2018. E para onde quer que se olhe, esse é o cenário no meio rural do Rio Grande do Sul. As lavouras estão tomadas pela soja. É uma imensidão verde que enche de orgulho os produtores rurais que estão cultivando 5.500.000 hectares, dessa que é a principal cultura de verão do estado gaúcho. E alguns agricultores não pouparam investimentos na expectativa de alcançar grandes produtividades. A planta tem que sair, soja, ela tem um ciclo de desenvolvimento, mas o segredo está exatamente no começo dela. O material que ele usou, qual a variedade, semente, sanidade de semente, qualidade e o tratamento a partir da semente ou a partir do desenvolvimento radicular da planta. O que aqui a gente fez nessa lavoura? Foi feita uma aplicação do inoculante líquido com ação a partir das 27 dias de nascido, quer dizer, já havia a planta em desenvolvimento, já com formação de raiz, e a gente aumentou a quantidade de bactérias na raiz da planta, que a partir dessas bactérias se desenvolve ou produz o nitrogênio necessário, ou cerca de 80% do nitrogênio necessário para a planta, para enchimento de grão, para a formação do grão, peso de grão, para qualidade, para rendimento final. Quer dizer, que é o que o produtor busca, é render mais, colher melhor, e depois a comercialização é uma outra situação, mas é rendimento de grãos. E a quantidade de raízes a principal e as raízes secundárias e a quantidade de bactérias nitrificadoras que se desenvolvem na raiz vão beneficiar essa lavoura de soja ou não. A partir dos 25, 27 dias em diante, vocês têm todo um procedimento que a gente veio fazendo aqui, foi feito nessa lavoura, com nutrição foliar. Quer dizer, nós usamos alguns produtos NPK líquido, mais micronutrientes, mais carbono orgânico, em formulações concentradas e aplicado junto com as aplicações de fungicida do produtor. Cada vez que ele entrou na lavoura, quatro aplicações que ele fez aqui nessa lavoura, com fungicida, ele entrou sempre com uma nutrição foliar junto, ajudando a manter a planta sadia e bem nutrida. As plantas também precisam de nutrientes para se desenvolver bem, sadias e com alto potencial produtivo. Se não tiver uma boa nutrição, ela não vai conseguir expor a produtividade que é o material, que a variedade permite, porque ela não tem nutrição suficiente. Ela precisa ser nutrida durante todo o ciclo. Isso que a gente veio fazendo aqui, fez aqui por um custo do produtor que ele nem está considerando, porque o custo realmente foi bem baixo, não foi um custo alto para fazer tudo que fez aqui. Planta bem nutrida, a própria sanidade da lavoura, tu não localiza manchas de doenças fúngicas, tu não acha até pragas, quer dizer, dificilmente tu encontra, porque ela foi bem controlada e bem nutrida a planta. A planta é uma planta que tem capacidade de recuperação rápida em função da sua nutrição. Não é diferente de um ser humano, de uma pessoa. O interesse por esse meio de adubação foliar vem crescendo tanto no Brasil como em outras partes do mundo, onde a tecnologia agrícola vem avançando a cada safra. Mas para obter sucesso com essa técnica é preciso aplicar os nutrientes em épocas e dosagens adequadas, como explica o técnico Jorge Vargas. Nós começamos esse trabalho aqui no início dessa safra 2017,
para 17 para 18, né? Para fazer aí 6, 8, no máximo 12 propriedades. Nós temos 46, quer dizer, já fizemos muito mais do que estava no primeiro planejamento. Para fazer assim, para mostrar para o produtor o resultado. Isso aqui que a gente queria mostrar. Fazer, o produtor tem 300 hectares, 500 hectares, em nenhum momento ele disse assim, faça toda a área. Não, faz uma área, esse produtor aqui planta 280 hectares e ele fez 50 hectares só. Tem mais de um produtor desses 46 que planta 300, 250, 180 e a gente fez 18, 20, 30, 50 hectares só. Para mostrar o processo, para ele entender como é que funciona. Porque tem algumas coisas que tem momento de aplicação e tem sequência de colocar cada produto na calda de aplicação, no pulverizador. Então não adianta tu pega tudo, embola tudo num balde só e joga dentro do pulverizador, não vai funcionar mesmo. Tem horário para aplicar que não vai funcionar também. Algumas misturas de alguns produtos com alguns herbicidas, por exemplo, uma dessecação que eu vi produtores fazendo e que não funcionou, porque um inibe o outro. Tem que ter esses cuidados, tem que ter uma orientação. Um dos resultados mais visíveis do uso de nutrientes nas plantas está no porte dessa lavoura. A gente está aqui praticamente coberto pela soja. O outro está na raiz. E aí eu vou pedir para o Vargas mostrar para a gente qual é a diferença, Vargas, de uma planta, né, que recebeu esses nutrientes, que recebeu o inoculante, para uma que não recebeu. Bom, a prova mais visível que a gente tem mostrado para o produtor é exatamente o desenvolvimento de raízes, a qualidade das raízes, a quantidade de nódulos, de bactérias nitrificadoras que vão permitir ou vão produzir o nitrogênio necessário, ou pelo menos 80% da necessidade da planta de soja, tá, a partir da nutrificação das bactérias nas raízes. Então você tem uma raiz como essa aqui, que foi feita uma aplicação de enraizamento e de inoculante na raiz. A formação de raízes secundárias e de bactérias nessa raiz, se comparar com uma lavoura que é vizinha ao lado aqui, que não recebeu nada disso, quer dizer, simplesmente foi feito o plantio, o produtor fez a adubação de base normal dele e vem tendo os cuidados com sanidade, tratamentos fúngicos e controle de pragas, controle das pragas e doenças. Mais do que isso ele não fez. Então, o próprio vizinho disse aqui para essa lavoura o que foi feito aqui. Não, se tomou um cuidado, se fez um planejamento para um alto rendimento dessa lavoura. A gente tem tratado exatamente assim, quer dizer, uma lavoura de alto rendimento. Porque se eu tenho um custo, eu tenho que ter um rendimento que compense esse custo. E a diferença é exatamente a partir da base. A base é o chão, é a raiz. Eu tenho solo fértil, com qualidade, eu tenho uma boa adubação de base, mas os momentos de chuva e as chuvas que ocorreram em dezembro e janeiro, boa parte da nutrição colocada no solo já se foi e o produtor vem mantendo essa planta bem nutrida a partir da aplicação de fertilizantes foliares escolhidos, o que a planta precisa, que momento se aplica e entrando junto com as outras aplicações de fungicida e inseticida. Então ele não tem uma entrada adicional, um custo adicional na lavoura, ele faz o processo da lavoura dele, só agregando mais qualidade na lavoura. Os produtores que investiram em nutrição foliar esperam colher até 12% mais que na última safra. O produtor trabalha com a ideia de superar de 10% a 12% do que ele colheu ano passado. O ano passado ele colheu 62 sacos de média. Eu disse para ele que em condições normais, que ainda tem mais um tempo pela frente, ainda precisa algumas chuvas, embora tenha chovido bem, toda a qualidade da lavoura, tudo, mas é uma lavoura tranquilamente para ele colher 4.200 quilos, ao redor de 70 sacos. Mas a gente vai colher isso aqui separado das outras áreas dele que não foi feito o processo. E aí fazer o custo que ele gastou nessa lavoura, quanto colheu, quanto sobra, e naquele não fez, quanto colheu e quanto vai sobrar. E falando um pouco agora no mercado da soja, os futuros da oleaginosa chegaram a registrar queda hoje na Bolsa de Chicago em um movimento de correção técnica depois de registrar a maior alta ontem das últimas 10 semanas. Só que no decorrer da sessão, a soja se recuperou lá na Bolsa de Chicago, influenciada principalmente por uma perspectiva de queda na safra da Argentina, influenciada pelo clima seco. Isso fez com que os principais contratos avançassem em torno de 0,5% na sessão desta quarta-feira
quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que tem alta de 0,54% por $10,17 por bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio também têm um avanço acima de 0,5% e aparecem por $10,27 por bushel. Os contratos com entrega em julho sobem também 0,53% por $10,37 o bushel, e os contratos com entrega em agosto avançam próximo de 0,5%, 0,48%, e aparecem por $10,38 por bushel nos últimos negócios. E a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, teve altas ainda mais significativas na sessão desta quarta-feira aqui em São Paulo. Os contratos com entrega em março registram alta de 3,03%, os contratos com entrega em maio sobem 3% na sessão de hoje, e os contratos com entrega em julho também sobem fortemente acima dos 3% na sessão desta quarta-feira para a soja BMF negociada aqui na B3 em São Paulo. O milho também registrou perdas hoje na sessão de Chicago, mas reverteu essas perdas no meio pregão, influenciado também pelo clima na Argentina e por uma boa demanda do milho nos Estados Unidos. Com isso, os contratos com entrega em março, maio e julho avançam 0,13% na sessão desta quarta-feira. Com isso, os contratos de março aparecem por $3,67 por bushel, contratos com entrega em maio, $3,74 por bushel, e contratos com entrega em julho por $3,82 por bushel. E os contratos com entrega em setembro têm uma leve alta de 0,06% e aparecem por $3,88 por bushel, também nos últimos negócios. Para encerrar, milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, com queda em 2 dos principais contratos e alta em outros 2. Os contratos com entrega em março caem quase 1% na sessão de hoje e aparecem por R$ 33,84 a saca no ajuste atual. Os contratos com entrega em maio têm perdas de 0,39% e aparecem por R$ 33,37 a saca. Os contratos com entrega em julho têm uma leve alta de 0,03% aqui na B3 em São Paulo nesta quarta-feira e terminam a sessão em R$ 32,85 a saca. E os contratos com entrega em setembro avançam 0,5% na sessão de hoje, passando dos anteriores R$ 32,18 a saca para R$ 32,34 no ajuste atual. Milho com comportamentos distintos aqui na Bolsa de Valores de São Paulo na sessão desta quarta-feira de pós-feriado. Com isso, eu vou encerrando o programa de hoje, desejando para você uma boa noite. Lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã, ao vivo, falando dos estúdios da B3 em São Paulo. E você fica agora com o programa Pecuária BR, na companhia de Jorge Zaidan. Boa noite para você.